Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a nossa disciplina Análise e Gerenciamento de Risco, ainda por videoaula, por imposição do isolamento social. Nós vamos entrar hoje numa unidade didática, a unidade didática 3, que é bastante mais interessante que as outras duas que a precederam. Isso porque ela tem um caráter eminentemente prático, tem pouca teoria e efetivamente muita prática. Eu creio que vocês vão gostar. Veremos então a primeira sessão da terceira unidade didática, gerenciamento de riscos para autoridades e VIP ou VIP. Permitam que eu apresente os nossos dois auxiliares para essa parte da disciplina, o agente Sodão e a agente Sodinha. Nossos objetivos: identificar as diferenças entre segurança pública e privada. Tá? Lembre-se que vocês, notadamente, atuarão nessa área, na área da segurança privada. Conhecer os principais conceitos de segurança de autoridades e de VIP. Compreender a importância do planejamento na segurança de autoridades e de VIP. E listar os atributos necessários aos agentes de segurança. Esse é o nosso sumário, a introdução que estamos concluindo. No desenvolvimento, vamos ver a diferença entre segurança pública e privada, os principais conceitos de segurança, o planejamento de segurança pública e privada, os atributos que deve ter um agente de segurança e, finalmente, um trabalho individual para concluirmos a jornada de hoje. Está aí a manifestação do nosso agente Sodão, típica dele. Passemos ao primeiro item do sumário: segurança pública e segurança privada. Observem bem a foto à sua frente e o que está escrito no texto. Segurança pública é dever do Estado e sua obrigação. Obrigação dele, Estado. E aqui, Estado refere-se a todos os três níveis estatais: federal, estadual e municipal. Cada um tem a sua atribuição, sendo que a maior parte das atribuições toca ao Estado, ente federativo, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, etc. A segurança privada é dada por pessoas físicas ou por empresas mediante pagamento. Observem esta projeção. O que vocês acham? Isso aí é uma ação de segurança privada ou de segurança pública? Sempre lembrando que quem trabalha com segurança tem que desenvolver a sagacidade. Muito bem, já devem ter concluído que é uma ação de segurança pública, porque é só observar, vários agentes aqui estão uniformizados, com o mesmo uniforme, com colete à prova de balas, com arma de guerra, o que caracteriza a polícia militar de algum estado. E aqui, agentes à paisana, mas com o traje que normalmente eles usam em ação, camiseta e uma calça mais folgada. Então nós podemos caracterizar que é uma segurança pública por esses detalhes. E aí? E esses dois? Segurança pública ou privada? Pensem.
segurança privada. Observem que o homem mais à frente não está armado, está com uma camisa de uma empresa, no boné ele tem também um símbolo que não é um símbolo de nenhum estado, e o homem mais ao fundo, embora armado, está com uma arma de pequeno calibre e não tem colete à prova de bala. Isso aqui é um colete tático e não um colete à prova de bala. Por isso, ele é segurança privada. Agora deixo aí para vocês dois, esses dois, para vocês identificarem se são de segurança pública ou de segurança privada. Analisem bem todos os detalhes para responderem e ficarem em condições de ver a resposta do instrutor. É segurança pública. Embora pareça, você vê, ambos estão desarmados, estão vestidos, não poderíamos nem chamar de uniforme, é calça jeans e camiseta. Esse aqui da direita está armado com um cacetete, o da esquerda não aparece nada, mas o que diferencia é este brasão que levam no peito, que é o brasão do estado do Mato Grosso do Sul, bem como no gorro eles têm também o símbolo da Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul. Quem conhece a prática policial sabe que devem ser 2 alunos do curso de formação de soldados PM, já realizando estágio prático, mas eles não desempenham a função armados, apenas com cacetetes. A segurança privada possui 2 vertentes. A primeira é a chamada segurança pessoal, que também propriamente se chama segurança privada, que é a segurança dada a pessoas. E a segurança corporativa ou segurança empresarial, que é a segurança dada a empresas, a instituições. Não se visa com ela a segurança individual, e sim coletiva. Este conceito é muito importante que tenham sempre em mente a atividade de segurança, particularmente a segurança corporativa, não substitui nem concorre com a segurança pública. Na realidade, se o Estado fosse eficiente, não haveria necessidade da segurança privada. O Estado teria condições de proporcionar condições de segurança para todos. Como isso não ocorre, e particularmente como a segurança no nosso país atingiu níveis baixíssimos, deu oportunidade a que crescesse a segurança privada. Passemos para o item seguinte do nosso sumário, vendo os principais conceitos da atividade de segurança. Vejamos os principais conceitos, iniciando pelo conceito de segurança, do qual eu destaco a expressão relativamente presumível, ou seja, ele diz que é possível que se preveja e se antecipe ações futuras, mas isso é relativo. Conceito de VIP, Very Important Person, pessoa muito importante, indica uma pessoa que não tem cargo, certo? Um cantor famoso, um ator famoso, que necessita segurança, diferenciando da autoridade, que é uma pessoa que tem cargo público proeminente. Então, enquanto o VIP não tem nenhum cargo, ele é famoso e deve ser segurado em função do que desperta, a autoridade exerce um cargo público.
Então, é tipo o governador do estado, certo? E a Cláudia Leite, né? Ambos, aliás, são Leite, né? Mas a Cláudia Leite é uma VIP. Ela vai com um corpo de segurança nos shows que ela participa. Enquanto o governador Eduardo Leite também tem uma segurança que é prestada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, certo? Porque ele corre riscos, por ser o que é, tá? Pela autoridade que ele exerce. Outra forma de chamar autoridade é dignitário, ou seja, alguém com cargo elevado, com alta graduação honorífica. Ativo é tudo aquilo que tem que ser preservado e protegido, sejam instalações, sejam pessoas. Esta frase é importantíssima e vocês têm sempre que gravar. O objetivo da segurança é proteger o segurado, pessoa ou instalação, evitando ao máximo o confronto e as situações de perigo. Segurança bem feita é aquela que começa e termina sem nenhum incidente. Então, aqueles que imaginam ser segurança para sair dando tiro estão no emprego errado. A boa segurança não se nota e não se faz presente até ser necessário. Quanto mais importante o ativo, maior o risco. Isso é uma decorrência lógica. Ninguém está muito preocupado com a segurança pessoal do Zé Ninguém. No entanto, com o do governador do estado, é natural que haja um risco maior de segurança para ele. O que é atentado? Tem uma definição para atentado. É a tentativa ou a execução mesmo de um crime. São ações criminosas contra determinadas pessoas, entidades, grupos, instituições e que possuem um objetivo definido. O conceito de atentado também se aplica a ofensas à lei, à moral e às regras vigentes. Correntemente, se aplica a palavra atentado a uma ação contra uma pessoa ou coisas, ou bem. Quais são as fontes de hostilidades? Da onde pode vir o perigo? A lista não é pequena. Órgãos de inteligência de outros países podem desencadear ações visando a obter dados, comprometer a segurança do nosso país, comprometer os seus dirigentes. A imprensa, pelo seu poder de influência, é uma fonte de hostilidade, porque boa notícia é a notícia ruim, a notícia boa não serve. Organizações terroristas, e isso hoje está bastante intenso, são fontes de utilidade. Sociopatas e psicopatas, fanáticos extremistas, organizações criminosas e etc. Essa gama de pessoas e instituições são fontes de fontes de hostilidade, da onde pode vir o perigo. Continuando com os nossos principais conceitos, meios empregados na realização de atentados: arma branca ou de fogo, explosivos, máquinas, substâncias químicas, bacteriológicas ou radiológicas, não é ou radiológicas. Está muito corrente uma versão que atribui essa pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo a uma ação deliberada da China. Se isso for comprovado ser verdade, nós teremos aí um atentado bacteriológico.
eu quero lembrar a diferença entre atentado e acidente. As consequências podem ser a mesma, mas o atentado é deliberado, foi provocado para causar morte ou dano, enquanto o acidente acontece. São atentados, portanto, assassinatos, sabotagem, sequestro, destruição. Os atentados podem ter alvos específicos, ou seja, o atentado é voltado para aquela instituição ou autoridade, como atentado à instituição. Lembrei aqui um atentado que até hoje não foi bem definida a autoria, mas contra uma organização judia em Buenos Aires. Chamou a atenção porque foi o único atentado do gênero na América Latina. Há outros, mas na Europa e Estados Unidos. Então, o alvo específico é aquela entidade ou pessoa. O atentado contra o presidente Kennedy foi contra ele. A facada que levou o atual presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era candidato, foi um atentado contra a vida dele, não contra a instituição presidente da República ou eleições, etc. Pode ter também alvos aleatórios, que caracteriza a ação terrorista. A ação terrorista nem sempre tem um alvo determinado, um alvo específico. Ela prefere, ao contrário, causar o temor geral. Quando explode uma bomba no metrô de uma grande cidade, toda a cidade para e vive semanas de medo, no receio de um outro atentado. Esse é o alvo aleatório. Continuando nosso sumário, vejamos como se processa o planejamento da segurança pública e privada. Ele se desenvolve em 3 níveis. Nós já vimos isso, os níveis de gerenciamento, os níveis de direção e também níveis de planejamento. Começa lá no nível estratégico, certo? O planejamento pode ser estratégico, a gestão pode ser estratégica, mas é onde se estabelece, para as finalidades de segurança, qual pessoal vai ser empregado, o nível de segurança que vai ser admitido. Quanto maior o nível de segurança, mais gente você precisa e mais você atrapalha as atividades normal do ativo ou do dignitário. Atividades normais do dignitário. Quanto mais você endurece a segurança, menos liberdade tem a autoridade. As principais ameaças e fontes de hostilidade, olha, se eu vou planejar a segurança, eu tenho que saber contra quem eu estou planejando. A atitude a adotar, lembrando sempre que o grande objetivo da segurança é evitar o atentado, e o estabelecimento de metas. No nível tático, aí, com base no que foi estabelecido no planejamento estratégico, o nível tático desenvolve os planos de ação para atingir as metas que foram estabelecidas no planejamento mais elevado. O planejamento tático vai dizer o como fazer, como empregar os meios e recursos que foram empenhados para aquela segurança. E, finalmente, no planejamento operacional, é a descrição do que deve ser feito. A gente chama estabelecimento dos POP, procedimentos operacionais padrão. Nós vamos ver mais à frente, em vídeos, em filmetes, que há um procedimento padrão para se proporcionar segurança. Isso já foi testado muitas vezes e é
adotado no mundo todo, certo? Só que tem que ser definido. Tem que definido, o agente mosca faz isso, isso e aquilo. Se acontecer um atentado à esquerda, ele age desta maneira. Se acontecer um atentado à direita, ele age desta maneira. Os agentes 1 e 2 fazem assim, assim, assado. Nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente. Importante é saber que no nível operacional são estabelecidos os POP, procedimentos operacionais padrão. Tratemos os atributos do agente de segurança. É natural que se exija do agente de segurança caracteres de personalidades adequados, bem como atributos físicos que o capacitem melhor para as funções que vai exercer. E há também correntes de como ele deve exercer. Há o pessoal, entre os quais o nosso agente Sodão se inclui, que quer resolver tudo na força bruta, acha que a força vai ser a solução para todos os problemas. Ou a nossa agente Sodinha, que prefere mais usar a cabeça, planejar e dialogar. Na verdade, o agente de segurança ideal é uma soma dos dois. Haverá ocasiões que o agente vai ter que sim que empregar a força física, se engajar até em tiroteios. Mas na maioria das vezes ele vai planejar, para que planejando bem não ocorra nada. E se ocorrer, ele vai buscar primeiro o diálogo. Então, o bom agente é uma fusão desses dois que aí se apresentam. Vejamos então quais são os atributos desejáveis no agente de segurança. Ele tem que ter resistência à fadiga, é óbvio. Muitas vezes o agente fica em pé horas, enquanto a autoridade que ele dá segurança está participando de um encontro, de um simpósio, de um banquete, e ele está lá, em pé. E não só em pé, ele tem que estar atento a tudo que o rodeia. Então é um trabalho desgastante. Para isso ele tem que ter resistência física. Às vezes ele vai ter que correr do lado do carro da autoridade. Ele tem que ter essa capacidade não só de correr, mas se for necessário entrar em ação, ter ainda a resistência física suficiente para isso. Ele tem que ser leal. É fundamental que haja lealdade. Tem que ser leal à instituição, leal à empresa, leal à pessoa quando ele faz segurança pessoal. Tem que ser honesto. Ele vai ter contato com muita coisa, certo? E, obviamente, vai ser assediado por pessoas interessadas em saber detalhes normalmente sórdidos da vida do dignitário VIP protegido e pagando um bom preço por isso. Se ele não for honesto, ele vai se vender e não vai ser um bom agente de segurança. Tem que ser discreto. Isso é fundamental. O agente de segurança bom não aparece. Nem se sabe que ele é agente de segurança. Esse é o excepcional agente de segurança, que não é notado. Só aparece quando tiver que agir. Tem que saber de emprego e manejo de armas. É óbvio. Nunca se quer, mas pode ser que seja necessário, empregar armamento para repelir uma ameaça. Então ele tem que conhecer as armas, saber seus efeitos e saber manejá-las. Óbvio, é outra personalidade, é outro caractere de personalidade fundamental. Se não for corajoso, ele não vai ser. Como é que ele vai colocar o corpo dele na frente da autoridade protegida se ele não tiver coragem para isso?
Então, é atributo fundamental. Tem que ser dedicado, porque só se desempenha bem as funções de agente de segurança se você for dedicado. Porque vão exigir muito de você. Não é um paraíso, muito pelo contrário, é uma função desgastante. Você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida da instituição ou personalidade segurada. Isso aí vai implicar renúncia a convívio familiar, a período de descanso nos dias normais e por aí vai. Continuando com os nossos atributos, tem que ser inteligente. Isso também é outra coisa fundamental. Ele vai ter que ser capaz de discernir situações, vai ter que ser capaz de criar soluções novas para um problema novo que aparecer e assim por diante. Para isso, só sendo inteligente. Tem que ser decidido, isso também é fundamental, porque as decisões de segurança têm que ser tomadas na hora, não adianta tomar mais tarde, levar muito tempo pensando. As decisões têm que ser na hora, mas vale uma decisão meia boca na hora do que uma ótima decisão fora do tempo. Tem que ter noções de defesa pessoal, isso aí é óbvio. Tem que ter nível intelectual e cultural condizente. Ele vai frequentar o meio em que o protegido frequenta, que normalmente é um nível elevado. Ele tem que saber acompanhar para não fazer bobagem. Tem que ter experiência e uma idade ideal entre 26 e 45 anos. Por que essa idade ideal? Porque antes, talvez ele não tenha a maturidade necessária para tomar as decisões que se pede dele, para evitar o conflito. E depois dos 45 anos, falta a ele o vigor físico, na maior parte dos casos, isso não é uma generalidade, para ser um agente de segurança aproximado. Ele vai ser, provavelmente, exercer um cargo de gerência ou de chefia na atividade de segurança. Chegando ao final da nossa aula de hoje, nós vamos ver o trabalho individual que vocês terão de fazer. Uma mensagem do agente Sodão. Então tá aí. Quem responder a maior quantidade de respostas corretas no menor tempo, e o menor tempo vai ser pela hora constante ali no e-mail, vai ganhar um prêmio. Então tem que ter os dois itens. Não adianta responder tudo certo, mas levar 2 dias. Não adianta responder em 10 minutos e errar tudo. Tem que combinar os dois lados, certo? E as respostas devem ser enviadas para o meu e-mail funcional no AVA, esse que está aí na tela. E finalmente, vocês vão ter que definir, pesquisa na internet, quem cometeu, qual foi o meio utilizado, contra que tipo de alvo, quais as motivações e quais as consequências destas 10 ações que estão aí listadas. Então, voltando a verificar as perguntas que têm que ser respondidas. Quem cometeu o atentado? Qual foi o meio utilizado? Contra que tipo de alvo? Quais as motivações que levaram àquele atentado e quais foram as consequências dessas ações? E assim chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a atenção de vocês. Me despeço até uma próxima semana, se Deus quiser. E se Ele quiser mesmo, quem sabe, de forma presencial. Um grande abraço.